Olá, mecânico automotivo, seja bem-vindo para mais um podcast da Tríade do Mecânico. Eu me chamo Rodrigo Rodrigues, sou gestor da Autopeças Rodrigues, uma empresa que está localizada na zona sul de São Paulo, completou no ano passado 50 anos de existência. Eu trabalho lá há 25 anos, né, fiz parte da montagem da loja de autopeças, mas ela nasceu de uma oficina mecânica assim como a sua. Temos um centro automotivo também para serviços rápidos e assim fomos nos recolocando cada vez mais dentro do nosso cenário, que é tão desafiador, que é a reparação automotiva, mas que é tão próspero, que é assim como meu pai, Osmildo Rodrigues. Ele faleceu há 2 anos, mas deixou um grande legado aqui para o setor automotivo, que é o livro de Mecânico Empresário. E a Tríade do Mecânico surgiu com isso, com essa base, de que você entenda cada vez mais que a partir do momento que você tem um negócio aberto, um CNPJ, você também é um empresário, não só um mecânico que repara carro. Será sempre importante reparar o veículo, é o primeiro pilar da tríade do mecânico, né? É a parte técnica, você precisa reparar o veículo com excelência, buscar conhecimento, né? Porque é muito dinâmico, né? A técnica dos veículos, a modernidade, então você precisa estar acompanhando. Depois o nosso convidado vai falar um pouquinho mais de uma maneira que você pode estar sempre reciclando o seu conhecimento. O segundo pilar é a gestão de oficinas, que é muito importante você entender de números, né? Quais são os principais índices que você tem aí no seu negócio e quais precisam ser melhorados. E o terceiro, que é a gestão de pessoas, que é extremamente importante para qualquer relação de negócios, né? Entender de comunicação eficaz, de como liderar melhor a sua equipe, enfim. Temos 2 especialistas aqui ao meu lado, a minha irmã, Priscila Rodrigues, que é a idealizadora do projeto comigo, que é a segunda geração da Autopeças. Se apresenta para o pessoal, Pri. Olá, pessoal. Eu sou Priscila Rodrigues, sou a segunda geração, junto com o Rodrigo, da Autopeças Rodrigues, né, empresa que fez 50 anos o ano passado. Sou também idealizadora da Tríade do Mecânico. A gente tem esse movimento, começou com a gestão, com esse desconforto de entender que a gente precisava fazer alguma coisa, né, e ajudar o reparador automotivo, porque os nossos clientes, no dia a dia lá na oficina, a gente percebia qual que era a dificuldade dele. E aí, também sou treinadora comportamental, por isso que o pilar pessoas é muito importante para mim. Eu sou embaixadora desse pilar, eu falo muito de mentalidade empresarial, né? Falo de comunicação, falo de alta performance, enfim, esse pilar para mim é muito importante. Vamos falar um pouquinho dele aqui também. E eu falo também do livro do meu pai, o Rodrigo mostrou um pouquinho, deixa eu mostrar de novo, porque é de mecânico a empresário. E aqui é uma autobiografia que ele escreveu na pandemia, né, contando a história dele, como ele conseguiu prosperar na vida a partir da profissão de mecânico. E o que ele destaca aqui são as habilidades comportamentais. Foi como ele conseguiu ter resiliência, ter foco, determinação e construir um patrimônio, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre mentalidade empresarial e qual momento a gente deve parar um pouquinho, né, olhar para o nosso negócio como dono de oficina, né, entender que a gente precisa olhar para a gestão, mas para a parte técnica, mas também precisamos olhar para a gestão e também precisamos olhar para o comportamento, né? Então o Rodrigo vai apresentar o nosso convidado e ele vai trazer aqui várias dicas para a gente. Você falou de cada vez, né, capacitar mais. Lá no livro, cada capítulo tem uma frase de inspiração e uma delas fala que é a respeito do conhecimento, né? Conhecimento tem começo, tem meio e não E tem nunca tem fim. fim. Então, assim, isso é muito legal, né? Fica muito marcante. É uma das tantas Sim. frases que ele Sim, tem sim. que isso sirva de inspiração para nós e, graças a Deus, ele deixou esse importante legado para o nosso setor. Bom, e apresentando o nosso convidado de hoje, um amigo, um parceiro meu, da Autopeças Rodrigues, da Tríade do Mecânico, Alfredo Bastos Júnior, diretor Bom, da MTE. muito Seja obrigado, bem-vindo. obrigado Seja pelo muito bem-vindo, convite. Alfredo. Obrigado pelo convite, lisonjeado com o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pela história, pela empresa, Obrigada. né, por essa iniciativa da Tríade do Mecânico. Então, muito feliz de estar aqui. E Muito não é legal. mentira, desde que eu montei a loja de autopeças há 25 anos atrás, eu tenho MTE no meu estoque. Oh, que bom, ainda Passei bem. desde a época das embalagens azuis, até fico Isso. curioso para saber, né, depois como é que foi essa mudança, né, que É, agora elas são verdes, modernas, estilizadas, mas tenho todo o catálogo no meu sistema de gestão, então eu tenho orgulho de muito, trabalhar com a marca e de receber você aqui na Tríade do muito Mecânico. obrigado. Obrigado pela preferência. Isso é bom, como diz o Fran. Obrigado pela preferência, sempre, né? A Isso é gente que bom. agradece e a gente quer saber um pouquinho da sua história, né? A gente vai falar sobre Tá. gestão, mas a gente queria te conhecer um pouquinho melhor. Isso, tenho já muito tempo de MTE, né? Eu me formei em 85, sempre entrei no ramo me formei em engenharia e entrei no ramo de autopeças, desde Cadron, Esso, Brasileiro de Petróleo, montei uma empresa, uma distribuidora de peças no começo de Bacana. carreira, junto com um amigo meu,
E aí depois entrei na MTE em 89. Então eu estou há 37 anos, agora em abril legal. completa 37 anos. E 40 basicamente no setor de reposição, né? Então a gente já viu de tudo, né? Já passou por tudo, e, né, planos, inflação, de tudo que aconteceu no ramo, né? Mudança, injeção eletrônica, agora vem o carro elétrico, o carro híbrido, né? Então isso é gostoso, né? É uma história que a gente acabou ajudando de alguma forma, né? Com algumas atividades, algumas ações, né? Então foi uma história focada no setor, né? E focada na MTE, né? Que eu só tenho gratidão, né? Tanto tempo trabalhando lá, só tenho que Bacana. agradecer, né? E eu tenho uma curiosidade, você entrou pela engenharia? Que hoje você cuida Não, mais da área comercial, do marketing, ou não? Não foi mesmo por causa da formando formação? mesmo formando na engenharia, eu sempre gostei de marketing. Mesmo nos últimos anos de faculdade, na FEI, eu procurando marketing, o que é isso, o que é isso. Aí na ESSO me despertou esse negócio do marketing. Você imagina, isso são os anos 80, né? 85, 84. Então aquilo me fascinava, o que é o marketing, né? E acabei estudando, né? Fiz pós, MBA em marketing e coincidiu na MTE não ter nada, não ter essa atividade não existia ainda, era muito precário ainda, né? E então aí acabou desenvolvendo junto, fui tendo a teoria com a prática Legal. no dia a dia. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro ação de marketing que eu fiz na MTE foi um cartaz de mulher nua. Calendário, aquelas coisas antigas, mas na Os época tempos era Sim, na normal. oficina do meu pai tinha, quando eu era criança, Com ia lá, certeza, tinha. tinha lá, essa era a prática normal. E meu gente. pai falava que é porque a mulher não tinha dinheiro para comprar roupa. Boa, a saída é boa, teu pai. As frases do teu pai são sempre foram especiais, continuam, tá vendo? E aquilo foi muito engraçado, que era um cartaz de aplicação, a moça estava com roupa, no outro lado não tinha, e o pessoal cortou a parte que não tinha mais roupa e colocou mas aí não tinha nada. Falei, peraí, o mecânico mudou, a cabeça Sim. mudou, e aí a gente foi aprendendo junto, Sim. né? Então, o marketing me fascinou e acabou, junto com a parte técnica que eu tenho, de engenharia, associou, né, um produto técnico com o marketing, né? Com as ações do marketing, toda a teoria do marketing, né? E eu fico triste, né? Porque eu falo, não, esse cara aí é marqueteiro, né? Sempre uma coisa ruim é marqueteira, né? Mas não é, né? Porque a atividade nossa do dia a dia é marketing puro. Sim, com certeza. Em todos os setores. Na sua casa, tudo você está no... As técnicas do marketing você pratica, né? Então, essa coisa ruim aí, enganou o cara, é marqueteiro. Não é, mas é triste, né? Não é uma abordagem correta, né? Sim. Ela não tem esse apelo. Pelo contrário, né? Sim. Então, toda a atividade nossa de vocês que vocês têm lá hoje é marketing puro, né? O marketing tem muito a ver com comunicação. Comunicação. É passar uma informação. E aí o marketing tem N caminhos de passar essa informação de uma maneira mais leve, uma maneira lúdica, enfim. Aí entra o trabalho do marketing. É um trabalho, e cada vez com hoje em dia, com as redes sociais, mais difícil ainda, né? O cuidado que tem na mensagem, né? Então, ele é evolutivo nesse processo, mas ele é fundamental para a atividade econômica, né? Sim. Então, e claro, você tem coisa ruim, qualquer atividade tem coisa boa, né? Sim. Com certeza no mar tem muito mais coisa boa do que coisa ruim, como qualquer outra atividade, né? Sim, eu vi uma frase uma vez, a faca na mão do médico salva, e a faca na mão do bandido mata. Então, ter uma... É isso aí, já falou tudo, é isso mesmo. Então, esse é o caminho. Então, aí acabou duas coisas boas, a parte técnica e a parte de gostar de marketing, a MTE precisando daquilo. Ela recomeçando, é uma empresa de 70 anos, mas recomeçou nos anos 80 novamente, aí nos anos 90 precisava de outra ajuda, e acabei entrando e acabei criando essa estrutura do marketing comercial e produto lá dentro da MTE. Foi você que mudou então a cor da embalagem para verde. Então, eu lembro, porque a antiga MTE era azul, né? E a MTE passou por vários processos, aí veio verde, porque veio a Thomson, veio com a embalagem verde. Então tinha azul e verde naquela época. A MTE era uma empresa, a MTE Thomson era outra dentro da MTE. Ah, tá. A Thomson veio por causa do Passat, por isso que a gente restaurou, por causa do termostato. Então era uma pequena empresa, uma joint com os americanos dentro da MTE. Ah, tá. Quando separou, foi vendida uma parte, a MTE Thomson continuou dentro da família, e a embalagem veio verde no começo. Aí depois meu diretor falou, puxa, nós tínhamos um problema no produto, cebolão no radiador, teve um problema sério quando a gente recomeçou. E aí tivemos que relançar o produto. Aí meu chefe, meu diretor, já falecido, pô, Fred, vamos resgatar a cor azul. A cor azul é da antiga MTE, que é muito querida. Pô, ótimo. Aí lançamos. Então, o interruptor, essa linha era azul e o termostato era verde. Aí ficou andando com as duas embalagens. Aí não tinha mais
como, aí falamos, vamos adotar o verde só e unificamos a embalagem. Mas eu fiz uma outra mudança antes, que eu que criei o azul e verde, mas sugestões do meu chefe, para tirar um pouquinho aquela fama do cebolão do radiador que saiu com uma qualidade horrível. Mas depois a gente arrumou e está até hoje, fabricando até hoje, né? Aí, ó, o marketing atuando aí A pro marca bem da atuando. empresa, né? Os primeiros materiais que a gente fez eram instalação do cebolão, como é que instalava, como é que apertava, o torque, fazia sangria. Também tinha alguns defeitos de aplicação, Sim. do mau uso, além do produto, né? Então a gente unificou, melhorou o produto e começamos a melhorar a comunicação. Você não pode apertar demais um cebolão, você tem que tirar o ar do sistema, né? Então isso ajudou a gente a também levar uma imagem melhor. Claro que o produto tem que estar bom, né? Não adianta vender produto ruim, né? Não Com adianta, certeza. né? Nós sofremos bem naquele começo, nos anos 90, isso. Em 92 começamos a fazer palestra para mecânico, para explicar isso. A gente não tinha nada, não tinha catálogo, não tinha brinde, não tinha dinheiro para nada. Foi na raça. Não tinha carro para viajar. Eu fui dar palestra de ônibus. Várias vezes a gente foi para outro estado de ônibus, né? Não tinha brinde, a gente dava um cebolão novo para cada um. Eu carregava peça, imagina, sem nota. É de ônibus com festa. Carregando peça, porque a gente queria dar de brinde um cebolão novo. Pô, agora Sim. tá bom, pô, vamos aí. Olha que loucura hoje, né? Mas valeu a pena, né? Sim. Faz parte. E faz parte. Em 92 começamos a falar Aí começamos a falar de tudo, arrefecimento, bomba d'água, radiador, como o conjunto todo, não era só a nossa peça. A injeção eletrônica Aí chegando. depois veio a né? injeção eletrônica, logo em seguida. A gente começou a fazer a chavinha que jampeava, até hoje o mecânico lembra disso, porque no Monza Cadete você jampeava com um curto mesmo, a gente fez essa chavinha no conector OBD2 e piscava, a lâmpada acesa da injeção piscava em código. 3, parava, mais 4 era o código tal de um produto que está com defeito. E aquilo foi uma loucura. A gente fez um painel, piscava, o Brasil inteiro carregando aquilo. Ó, gente, o código 34 é o sensor que você tem que trocar. Aquilo, nós fizemos mais de 100 mil chavinhas, acho que nós já fizemos, né, na época. E aquilo foi um sucesso, porque pegou um momento de injeção eletrônica, que aquilo transformou a oficina, né? Vocês passaram por isso também. Sim. Aquilo foi um divisor de águas, Sim. né? A oficina de um jeito virou outro, muitas oficinas fecharam, muitos... A gente dava curso lá dentro da MTE, tem cara que vinha de ônibus fazer o curso, via nas oficinas, contrata mecânico de injeção eletrônica. Esse cara me contou. Ele pegou o diploma depois de 2 dias de treinamento com a gente, voltou naquela oficina e mudou de emprego, com o diploma da mão da MTE. Nossa, que bacana. Imagina que realização essa nossa como uma indústria, Sim, chegar o cara legal, e mudar né? a vida dele, né? Sim. Então, foi um momento muito especial, né, a injeção eletrônica. Tanto que hoje o carro elétrico híbrido, isso aí é peanuts. Isso aí é fácil para o mecânico. E já passamos lá uns perrengues bem pior que era com a injeção eletrônica, né? E agora tem muito mais acesso à informação, né? Querendo ou não. É mais fácil, está mais preparado, né? O mecânico é resiliente, né? Olha a história do teu pai, né? Sim. Que teu pai não, né? Olha a história de vocês. Então a gente é determinado, né? Disciplinado, resiliente. E isso o mecânico é. E está até hoje aí, carro elétrico, não tem mais aquele pânico, não. Vai fechar um monte de oficina. Desespero, né? Imagina. Na época a gente falava que tinha 250 mil oficinas, caiu para 100 mil. 150 mil fecharam. Não era isso, porque a gente nem sabia direito quanto oficina, nem sabe As nem hoje. estatísticas Direito, não eram tão Não exatas, Nem né? hoje a gente sabe direito, imagina 30 anos atrás, né? Então aquilo foi tinha muito pânico na turma. Hoje, tranquilo, porque já passamos tantas, né? Então, e a injeção eletrônica, a quem ajudou? As indústrias, com essas palestrinhas minhas e de outras fábricas, né? Concorrentes também, foi muito importante. Pessoal de manual técnico, Mecânica 2000, Doutor IE, né? Pessoal fazendo os manuais, pegavam aquele circuito da injeção e transformavam numa folha. Aquilo foi um trabalho da Ciclo, Flávio da Ciclo fez isso. E o pessoal de scanners, né? Também. Sim. Todos eles de scanner, no fim, levou informação. Então, essas três, a tríade dessa Sim, coisa levou ao conhecimento da injeção eletrônica. E a MTE, ela pega de ponta a ponta, né? Você tá falando do cebolão, seja do AP, dos carros mais antigos, carburado. E você tem nível carro premium, que nem a gente estava batendo um papo ali Isso, agora há pouco, e exatamente, tá é. atento a híbrido, elétrico e tudo isso, né? É. Inclusive, quando a gente levou o grupo lá para a fábrica, né, para fazer a visita, eles viram, né? É. A gente passou pela parte de arrefecimento das peças antigas, mas as peças mais novas a gente tinha que dar licença pro robô passar, né? É, robô passar, né? Olha, daí tá chegando. Então a gente acompanha uma empresa de 70 anos, tem que se atualizar, né? Você imagina, hoje a gente fabrica o 3025, que é o primeiro produto em 57, até hoje, que é o sensor do Opala, mas ele era do Bel Air. Então a gente ainda fabrica até hoje e também agregou produtos novos, som da lâmpada, né? Sensores de temperatura de alta temperatura, sensor de pressão, digital, feito RAW, a gente tem todas as tecnologias, principalmente na cerâmica, né?
Sim. para medir temperatura, medir oxigênio, né, que é a sonda lambda. Então a MTS se atualizou dentro do seu tamanho, do seu escopo, ela conseguiu se atualizar. E falando em tecnologia, está associado ao marketing, para chegar no reparador, né? Só para, além dele fazer um diagnóstico melhor, é uma maneira também de você manter ele próximo, né? Claro. Além de fidelizar, manter ele próximo, é a Oficina do Saber. Isso. Como que nasceu o projeto? Então o que em que aconteceu ano? há uns, como eu falei, desde 92 dando palestra, eu não sabia que a palestra era um meio de levar uma informação nossa, mas ao mesmo tempo trazer o dobro de informação, né? Sempre o conhecimento tem uma duas via de mão mãos, dupla. mão dupla, né? Você leva, mas você aprende. Então, todos os produtos hoje da MTEC que tem qualidade, que tem, hoje estão do jeito que estão, foi função do mecânico. Fala, isso aqui não tá bom, isso aqui tá ruim, olha aqui, olha, tá melhor isso aqui. Então, você aprendia muito mais do que levava, né? Então, é uma gratidão eterna ao mecânico que nos ajudou nesse sentido. Mas a gente abriu a empresa, a gente é aberto para ouvir isso. Essa troca, né? Então, palestras presenciais chegam a fazer 20 mil por ano, né? Nossa. Aí começou há 10 anos atrás, sem coisa. A gente já tinha um pouquinho do YouTube já, né? Já tinha alguma coisa no YouTube. Hoje a primeira empresa, se não for a única, ainda tem mais de 100 mil inscritos. Nós temos até a plaquinha do YouTube. Legal. Que legal. Tanto no Brasil como na América Latina. Em espanhol também nós temos. Parabéns. Então, primeiro foi o YouTube, né? O YouTube é a TV do mecânico, né? Ali é a informação. Aí vimos um amigo meu, me falou, Fredo, tem o EAD. Puta, mas EAD para oficina, né? Que será que dá certo esse negócio? Será que vão ficar assistindo, né? O mecânico gosta de estar presencial, discutir, levar a peça com problema, falar com o técnico, né? Bom, vamos arriscar. Eu arrisquei. Não tinha dinheiro. E aí o Mecânica 2000, meu amigo Mark Clay, eu falei, tem um DVD, imagina. Se é um curso que você já possa me arrumar, me vende. Sei lá, não, eu te dou. É um curso de multímetro. Já vendi bastante, é muito bom esse curso em computação gráfica, custou uma fortuna aquilo. Hoje em dia é muito mais simples fazer. Aí eu editei ele, em capítulos, soltamos na plataforma, Oficina do Saber. E aí, depois de uma semana, tinha 2 mil alunos. Opa, peraí, tem um público nosso que quer assistir online. No presencial vai ser difícil levar todo mundo, hein? Você vai morrer, não vai conseguir. Território brasileiro, então, brasileiro, nem falar da América do Sul, falar só do Brasil. Só do Brasil, você vou morrer, não vai conseguir fazer tudo. Aí começou, aí coloca um, coloca outro. Hoje nós temos quase 90 mil alunos. Que bacana. Né? Que bacana, para uma plataforma, né? Claro. Então a gente fica feliz, começou esse processo, sempre mudou o meio, mas é sempre levar conhecimento, levar conteúdo. Desde a palestra presencial, começou assim, com vídeo no YouTube, e aí foi uma plataforma de ensino, você tem uma coisa mais gostosa de assistir, em capítulos, você tem uma avaliação, você tem um diploma. Evoluindo, né? Certificado, né? Pô, a gente fazia certificado antes, ia longe e mandava por correio, para cada oficina o certificado assinado, né? E hoje em dia tá tudo digital, facilitou, né? O meio facilitou o processo. E hoje com 90 mil alunos, tem mais de 50 cursos, de tudo que é área, né? Sempre olhando a oficina nas suas dores, né? E é isso que eu ia perguntar, qual foi o momento que você percebeu que precisava colocar também curso de gestão, outros cursos comportamentais, além da parte técnica? Isso foi antes da própria plataforma chegar, né? Em amizades com o Fábio Doutracar, por exemplo, já esteve aqui com vocês, né? Doutora Alessandra, na parte de direito preventivo. Sim. Aí fui conhecendo pessoas, eu sempre aberto a novidades. A oficina me falava muita coisa, a presença da mulher, né? Que sempre ali junto com ele, mas não era protagonista, aí começou a aparecer, aí veio a Bárbara, sabe? As pessoas foram... Porque a gente estava aberto a ver, preciso de conteúdo diferente, já tem outras dores, né? O próprio marketing numa oficina, sim, né? Ele é uma venda muito passiva da oficina. A oficina fica lá esperando o cliente entrar, né? Numa atividade de buscar o cliente é difícil para ele, né? Então isso começou antes, olhar, puxa, mas essa aqui também é uma dor. Aí começou a espalhar. Então a gente tem dores na parte de gestão com o Fábio, um conteúdo imenso, maravilhoso. Aí conteúdo sobre como tratar um orçamento, como é se o mecânico leva a peça, quem dá garantia, se o dono do carro traz a peça. Aí o doutor Alessandra, a Bárbara no atendimento para mulher, marketing, vendas, aí começamos a cercar todas as necessidades. Porque a oficina, em geral, ela tem uma solidão empresarial. O teu pai fez é de tirar o chapéu, porque imagina com quem eu olhava para o lado, para quem que vai me ajudar.
Porque você olha, porque você é uma grande empresa, você tem o departamento tal, o departamento aqui, vai indo, claro, e aquilo também começou pequeno. Sim. Mas geralmente a oficina, pelo tamanho que elas estão compostas no Brasil inteiro, é uma solidão empresarial. Então você tem que se aproximar, você vai acabar ajudando e vai ter retorno, porque ele é fiel a isso, ele é grato a isso, a oficina em geral. Estou falando, a maioria delas são gratos, né? Porque se aproxima e resolve, ajuda, e tira essa solidão, a coisa vem. Aí acontece tudo. Conhece a compra da peça, e a gente consegue realimentar o processo, porque, né? Então o curso é totalmente gratuito, a oficina do saber, exatamente para isso, para dar esse retorno, né? Levar esse conhecimento e, obviamente, levar a nossa marca, né? Não deixa de ser, obviamente, uma mídia, né? Uma mídia da marca MTE, mas levando conteúdo, né? E fortalece o setor como um todo, né? Eu acho que isso é muito bacana, porque quando a gente fortalece a base da cadeia, que é o reparador automotivo, né, como gestão, como negócio, para ele prosperar, para ele dar certo, toda a cadeia envolvida, né, vai se favorecendo com isso. Então eu falo que é uma corrente do bem, a gente vai fortalecendo, vai ajudar a própria oficina, né, como família, como empresa, e os que ficou ligados a ela, e aí é em número, né? Vai aumentando. E é o que vocês estão fazendo, né? Exemplo, tirando uma parte do dia de vocês, como nós também, como indústria, o Fábio e todos, para o setor. Quer dizer, eu vou tirar a parte do meio, não é para mim agora, é para o setor. Nós estamos retribuindo todo o que nós ganhamos até hoje com o setor e devolvendo isso. É as atividades que vocês estão tendo, com o TRIAD, com a gestão. Como você ajuda? Eu vou ajudar cuidando do meu jardim. Se cada um fizer um pouquinho, então o nosso setor é esse, é o setor automotivo, como é que eu cuido do meu jardim? Eu vou ajudar. Se a gente falar sempre, vou ajudar a humanidade está passando fome, nós temos que resolver o mundo. Não vai ficar, vai ficar no discurso. Vai ficar discurso. Ajuda quem está em volta, ajuda no teu setor, participa um pouquinho das entidades, da parte mais política, entenda esse caminho, entenda, né, as associações, as iniciativas, né, participa disso. Né? Teu bairro, você pode ajudar. Pô, se ajudar vizinho em volta de você, já tá bom demais, não precisa querer ajudar o mundo, não vai ajudar. Eu falo isso mesmo, às vezes fica ajudando preocupado com o mundo e teu vizinho. Pô, e o teu vizinho, o teu colega, o teu funcionário, e o setor que você trabalha, seja ele qual for, né? Pô, o que é que eu estou fazendo para retribuir? Se o setor crescer, se a gente passar de 80% de atendimento que a gente tem para 90%, o mercado de produção só vai crescer. Sim. Se eu tenho 10%, 15% de mercado, eu vou ter uma parcela maior dessa pizza maior. Então, eu tenho que fazer essa pizza crescer sempre. Não preciso tirar do meu concorrente. Sim. E tem gente que não consegue crescer essa pizza porque cai num problema que não é só da nossa área, mas é a questão da falta de mão de obra, né? Isso. Aí a gente sabe que o Oficina do Saber, a Tríade, ajuda aquele que está dentro, contribuir para que ele se capacite cada vez mais para os desafios de hoje e de amanhã, só que as futuras gerações. Então, que você, pelos seus anos aí de experiência no setor, pode nos falar assim para o jovem que está acompanhando o podcast de hoje, tem dúvida ainda, né? Se ele quer ser um mecânico, no futuro um empresário, entender que não é ele comprar uma caixa de ferramenta que ele já virou um empresário, que tem toda uma escalada no meio desse caminho. É questão de políticas, né, do nosso país, mas não incentivou o ensino técnico, né? Porque você tem, tudo bem, você tem diploma de faculdade, mas a gente falhou nisso, não tem tempo de recuperar para uma próxima geração, incentivar o ensino técnico, né? Ele é fundamental para tudo. Nós estamos aqui, quanta coisa técnica aqui não foi resolvida por um técnico. Né? Então esse é um ponto, mas é um ponto assim que vai demorar mais uma geração, ou talvez duas, para mudar. Né? O que a gente pode ir fazendo já? Como vocês também têm, nós também, a parceria com a Escola do Mecânico, que é uma iniciativa fantástica. Outro dia eu fui numa palestra, no primeiro começo eu dei uma palestra na escola, lá em São Bernardo. Perguntei, quem conhece MTE? Ninguém levantou a mão. Eu falei, meu Deus do céu. Que marketing ruim da MTE, né? Ninguém conhece. Quando fui ver, não era ninguém do setor. Não, eu sou garçom, eu sou não sei o quê, eu quero mudar de vida, eu quero mudar de emprego. Aquilo me fascinou. Falei, que legal, nós estamos trazendo gente nova para o setor. A gente precisa disso. Né? E as iniciativas de incentivar que esse setor, a gente tem que mostrar o lado bom dele sempre, o tempo todo. Né? Eu fico triste quando alguém me pergunta, Fredo, me indica uma oficina de confiança. Eu falei, não. Mas como não? Não, eu vou te indicar da minha preferência, ou algumas da minha preferência, que são todas boas hoje. Você pode em qualquer uma. Essa expressão, né, de confiança. Essa expressão de confiança, você deixa só o resto não presta. Pré-estabelecido, Sim. Eu falo, não, é preferência. Você pode aqui e ali. Como eu vou numa coisa na farmácia, eu vou em qualquer um que eu gosto, que é minha preferência. Só se me atender, restaurante, a oficina é a mesma coisa, né?
Teu pai passou por isso, esse preconceito, muitos anos, Sim. ele sabe disso, Sim, né? com Sabe? certeza. Pô, peraí. Então a gente tem que começar a mudar essa vibe, essa cara dessa reposição. Falando bem, tem artigos, material, isso nós estamos fazendo aqui Sim, hoje, o sim. tempo todo. Se a gente não falar bem da gente, você não Sim. espere que alguém vai falar, Sim. né? Sim, valorizar a categoria. Na categoria, mais de 1 milhão de empregos a gente Sim, gera no mínimo, sim. né? Da todo o setor, 80% dessa frota. O Fábio comentou, né? Eu sempre falo, o caminhoneiro para o país em 1 mês, a oficina para em 6. Não é se os carros ficar parados na porta da oficina, eu não vou arrumar, estou de greve. Vai parar na rua, não tem onde arrumar. Não dá para colocar de volta, vai desmontar o carro e guardar, depois eu monto de novo. Não. Eu vou na concessionária, não vai conseguir não mais. vai ter. Não tem capacidade física a concessionária, ela diminuiu muito nos últimos anos. É o mercado independente que sustenta. E isso é assim mudando para a gente mostrar para a opinião pública e depois isso para a questão política, mostrar que aquele setor é fundamental para a economia do país, é um serviço Sim. essencial, como já foi dito. Né? E os novos alunos entenderem que tem um passo a passo, porque antigamente você falou do tempo do meu pai, era ajudante de mecânico, meio Isso. oficial e mecânico. É. Eram 3 categorias. Hoje, né, a gente também adotou alguns anos na empresa, tem ajudante de mecânico, meio oficial, mecânico júnior, mecânico pleno, mecânico sênior, pode ser um consultor Líder de técnico, mecânico. um coordenador, até virar um gerente, por quê? Para ele ver que tem uma escalada. Tem uma escala, tem uma história E aí entra, ali. né, também o oficina do saber, né? Poxa, você está estudando no seu Isso. tempo livre ou tá ali passando o dedo no TikTok? Poderia estar estudando Tá estudando. os cursos E do a gente oficina do incentiva, saber. exatamente. E aí nisso ele vai, poxa, vou subir degrau a degrau. É. Porque senão o cara fala, vou ser motorista de aplicativo, vou ganhar o dobro do que um ajudante de mecânico. Exatamente, Mas se ele não der o primeiro passo, que nem esses tantos que você falou da escola do mecânico, que vem de outras áreas, e dá um tempo, pelo menos, e correr atrás do conhecimento, ele nunca vai chegar lá. Nunca vai chegar lá. Então, E tem aquela questão, o mecânico, ele pode ser, né, hoje o estudante de mecânico lá da escola do mecânico, ele pode escolher o que ele prefere trabalhar. Eu prefiro ser funcionário, eu quero ser um mecânico de uma oficina, né, eu gostaria de trabalhar na indústria, então vou me capacitar para ir para o chão de Isso, fábrica. Não, eu tenho a veia empreendedora, eu quero ser dono de oficina. Então ele tem um leque, ele tem leque 3 muito opções, grande, claro. carente nas 3 áreas. É. Né? Então é uma oportunidade, né? Isso, Tem porque falar isso. vaga, tem... Você pode ser empreendedor, você pode ser dono da oficina, você não entender nada como é que funciona uma injeção eletrônica, não precisa. Sim. Mas você tem espírito de empreendedor, por que não investir nessa área, né? Para todos próximo que eu falo, vá montar uma oficina mecânica. Não importa se você conhece tecnicamente ou não, que você vai ganhar dinheiro. Ali tá, não tem jeito, é um mercado que por mais que a peça chega do além, ela vem pela internet, é um sistema que você imprime na tua oficina a peça num 3D, mas vai ter que ter alguém para aplicar. Sim. Vai ter que Com alguém certeza. fazer o diagnóstico, alguém entender o problema desse carro, e cada vez mais complexo. Né? É na oficina mecânica, ela não vai deixar de existir. Com certeza. E também não é diploma dependente de faculdade, pós-graduação. Nada. Precisa estudar, claro, né? Claro. Mas a trilha de conhecimento, né? Ela é muito mais fácil. É mais fácil Ela hoje. tem um acesso, ainda É. mais hoje com as marcas, com as indústrias, disponibilizando um monte de curso, de né, curso, gratuito, presencial, online. Então, Outra a gente. capacitação dele é muito mais rápida, depende do esforço e muito mais Isso. barata do É. que ou muitas outras formações que dependem de diploma, que dependem de faculdade, que dependem de línguas. Isso, ele Leitura pode ter muito de livros e leitura e livros. tudo, né? O brasileiro é mais de ver do que de ler. Esse é um defeito que isso cria na escola, incentivar Sim. a ler. Ler. Ali é o conhecimento, né? E a gente está acostumado a ver, né? Então, essa geração vai ter que mudar. E não precisa saber tanto para a escola do mecânico como para Eu Sou Mecânico, um projeto do Adriano lá em Uberlândia, também com crianças carentes. O mecânico compra um curso nosso, a gente lançou 3 cursos pagos. Ele é um pouco mais profundo, Sim. então o dinheiro vai revertido para a escola do mecânico para ter bolsa de estudo para alguém carente que não tem como pagar. Isso é Legal. combinado com a Sandra da escola do Bacana. mecânico. Todo dia chega um dinheirinho lá. É a maneira do setor fechar o ciclo de realimentação. Sim. E agora temos o Eu Sou Mecânico lá de Uberlândia, também começamos agora com um curso de alternador eletrônico novo, agora bem profundo o curso. A gente gasta dinheiro nele primeiro para montar, né, o professor, conteúdo, depois deixa, aí esse pago também vai diretamente para ele fazer uma bolsa de estudo para quem está afim de ter e não tem dinheiro, coitado. Sim. Né? E a gente está aberto a fazer mais coisas, com mais entidades isso. A gente conseguir no Brasil inteiro ter alguém que... Tem gente que faz cada coisa que a gente nem imagina, né? E de tentar trazer, principalmente gente de periferia, com pouca capacidade de estudo, que não teve essa oportunidade de entrar no nosso setor, né? Então a gente está fazendo essa ação também, é pequenininha, mas
ajuda um pouco e já está acontecendo alguma coisa já nesse sentido. A gente já está aberto a fazer mais, né? Sim, e o movimento é ótimo, porque essa nova geração que está vindo, que está com dificuldade, não sabe ir para um setor já com a ficha certa, né? Poxa, vou prosperar, vai, né? Porque às vezes você escolhe a profissão, é mais difícil, mais desafiador, tem muito concorrente. Não, determinação, foco, trabalho, já estou num lugar que tem muita oportunidade sobrando, né? É um caminho certo. Só que precisa fazer esse trabalho mesmo de conscientização. E você chegar neles e conversar e dá uma apresentar. empurradinha, fala, entra aqui, depois tem Senai, tem Escola Técnica, tem FATEC, tem depois outros caminhos para ele ir seguindo e crescendo, né? Mas a gente tem que dar aquela primeira partida, igual a primeira partida no motor, né? Tem que ter algum empurrãozinho. E cabe a nós, não a eles, né? O pessoal fala a geração Z, eu falo, nós somos a geração Z de alguém. Alguém ajudou a gente, então vamos fazer o nosso trabalho, a nossa parte. E hoje o que tem de geração a nova de internet, de tecnologia dentro de um carro, é fantástico. Você pode se especializar, ficar no scanner, analisar um carro sem precisar apertar um parafuso, não precisa desmontar, não precisa, nada. A tecnologia que tem no carro hoje é comparada a qualquer outra que tem em qualquer outro setor. Eu quero ser web designer. Pô, vai ser mecânico. Entende um scanner de todo um sistema de injeção, sistema híbrido com sistema elétrico. Você vai ser o cara da família. Ou isso aqui... Meu filho é mecânico. Falar com orgulho que o meu filho é mecânico. Sim. Legal. É isso, muito bacana. Ele quer ser TI. Seria TI automotivo. Automotivo. Olha, eu quero ser web designer, quero trabalhar. Não, mas não. Fica que você vai... A família vai bater palma quando você chegar na reunião de família no domingo, no almoço. Ó, isso aqui, meu filho, isso aqui é o meu orgulho, né? Porque o que a gente gosta é o sucesso, é a prosperidade, é vencer na vida. Então, assim, chegar nesse lugar, né, essa satisfação, é o que é admirável. Então, vir para um caminho que tem essa trilha, né, que o mercado está ajudando, é muito favorável. É muito favorável. Olha, e quantos clientes ele não vão agradecer a vida inteira que arrumou o carro dele, deu o carro com segurança, ele pôde viajar, ele melhorou o patrimônio dele. Se o carro bem arrumado, bem consertado, ele melhora de preço, né? Entendeu? Então, ainda tem essa clientela, 50 clientes, sei lá, 100 clientes por mês numa oficina, você tem 1.200 clientes ativos. Olha, é difícil, vamos manter 1.200 clientes ativos todo mês na oficina, né? Os 100 por mês. É uma capacidade, são 1.200 pessoas agradecendo ele todo dia. Esse é o meu mecânico. Que conduz a família lá dentro, que já aumenta esse número, Meu patrimônio está valorizado, eu economizo combustível, a família está segura, eu tenho meu carrinho bom, arrumado, viajo bem. Pronto, tem essa contribuição muito forte, né? Então... E para você ver que é uma profissão de oportunidade, a gente estava batendo papo antes do podcast, eu falei que visitei 4 oficinas, né? Essa semana. As 4 estão precisando de mecânico. Eu incluo a nossa, né? Que é a oficina mecânica da Autopeças Rodrigues, que também está precisando de mecânico. Então, poxa, 100%. As 4 mais a gente estão com vagas em aberto para mecânico. Então, assim, se o cara realmente se aprofundar, né? Correr atrás de conhecimento, estudar... E se querer colocar a mão na massa, né, que você falou da parte TI, mas eu vejo o pessoal falando que eu vou fazer a visita invejador do mecânico, ninguém quer pôr a mão na massa, ninguém quer sujar a mão de graxa. É lógico, tem uma parte da operação que é mais suja. Tem uma parte da operação que tem, mas é suja, mas é normal. Você vai fazer... Pão também vai sujar a mão. E existem os EPIs. Agora vai ver se os mecânicos querem utilizar EPI. E esse comportamento vai se ajustando com o tempo. É uma mentalidade. Né? Mentalidade assim, que o pão também suja a mão, é verdade. Então, o trabalho é digno, independente do... Entendeu? Não vejo a mão ou não. Nada, né? Engenheiro também trabalha em obra, todo mundo tem sua atividade. É uma parte que é perrengue, que é dura, né? Você tem, todo mundo tem. O médico suja de sangue. O médico se suja, todo mundo tem essa. Quer dizer, então, só a gente mesmo vai mudar essa imagem. Se mudar essa imagem, atrai gente. Opa, pera, eu também quero. Aí você começa a ser um setor atrativo, né? Os preços vão subir da mão de obra, porque como tem pouca oficina, né? A frota é grande, 45 milhões de carros, eles vão para essa... Então, vai subir os preços, e aí você consegue pagar melhor salário. Aí é uma coisa que vai trazer mais gente, eu também quero, e aí você não tem que fazer uma coisa de vácuo, mostrar né? isso para eles. Mostrar isso. Voltar ao marketing. Nossa comunicação mostrando para eles que eu tive uma reunião agora há pouco tempo, né, com vagas automotivas, com a Carla, né? Gente, não tem um lugar que fala sobre o setor. Falei, vamos fazer um conteúdo sobre o setor. Quem que é o setor de reparação? Quantos carros conserta? O que é? Qual o ganho médio? Qual o tipo de carreira que eu posso ter no setor automotivo? A gente não sabe nem falar da gente. A gente não sabe. Não sabe.
Os anuários agora, retomaram os anuários. Anuário é fundamental. Quem é o setor de autopeça? Quem é o setor? Nós temos que começar a mostrar para a opinião pública quem é esse setor. A gente mesmo não tem nada, um conteúdo. Setor automotivo, o que é isso? Ele pensa na montadora só. Beleza, legal. Não tem problema. Perfeito, ótimo, né? Sem ele a gente não existe, Sim. né? Mas e depois o pós-venda desse carro? Quem é que vai fazer? Quem é que vai manter? Né? Reparador independente, né? A montadora, a Toda- concessionária fica com um Um percentual pequeno, pequenininho na 80% é reparação. nosso. Mas a gente tem que começar a ser atrativo. A gente tem que se mostrar, botar a roupinha bonitinha de domingo, na missa de domingo. Esse aqui é o setor de reparação. É esse aqui. Esse eu quero entrar, também quero. Sim. Pô, os caras lá, estão ganhando dinheiro, tá viu? Os caras estão tudo andando de carrão. Entendeu? Fez patrimônio, Sim. né? A história toda a gente sabe. Então, é esse o caminho que a gente tem que fazer e é o que vocês estão fazendo. A gente fica muito feliz, né, de vocês estarem fazendo esse tipo e divulgando isso e mostrando o setor como ele é bom, né? Eu gosto muito de Obrigado. contar a história do meu pai por causa disso. Por causa disso, Porque até é por- uma história, né? As pessoas se comunicam com metáforas, mas a É. história dele é uma metáfora da vida real. A vida real. Então a gente Ele- conta e traz e Olha de conseguiu... onde ele veio, onde ele chegou, né? Olha E que... tantos outros, porque a gente já E tem, quantos aqui outros? no podcast, a gente já tem entrevistado outros donos de oficina que conseguiram sair de uma situação bem simples, bem humilde, ter casa Sim, própria, sustentar sim. a família, filho em faculdade, É. então, com orgulho, né, da profissão. Exatamente. Tem dificuldade? Tem dificuldade, mas Mas todo todo lugar negócio, tem, todas as todo lugar empresas têm as A suas gente conhece dificuldades. muito no Brasil, o João, nosso funcionário, conhece muita oficina. Pô, cada história doida, cada história maluca, de onde veio, onde ele chegou, e ele mudou com a oficina. E todos eles mudaram com conhecimento. Quando ele começou a estudar alguma coisa daqui, ele muda, seja qual o setor. Sim. Quando você começa a ter conhecimento, a tua vida muda, né? E a chave é essa aí, né? E a gente tem que provocar isso o tempo todo. Né? E a história do teu pai, imagina. E o meu pai tem uma história, ele conta no livro, né? Porque quando ele veio para São Paulo, ele tinha estudado só até a 4ª série. Aí ele continuou aqui estudando mecânica, reparação, e aí prosperou na vida até a 4ª série, e depois já de idade, né? Ele tinha 73 anos, ele voltou a estudar. Então ele foi lá, não, eu quero me formar, foi fazer supletivo, fazia à noite, não fazia durante o dia de trabalho, né? Se formou, teve o diploma, aí a pessoa pergunta, mas seu pai não estudou? Falei, meu pai estudou, desde me conheço por gente, em casa, eu acordava, meu pai estava na cozinha, com o jornal aberto, lendo o jornal. Aí encontrar com ele depois do almoço, lá na empresa. Agora, cadê meu pai? Almoçou, tá lendo o jornal. À noite, cheguei em casa da faculdade, cadê meu pai? Tá lendo o jornal. Ele lia política, economia, esporte, publicidade, mundo. Então, isso é muito conhecimento. Isso é informação. Então, ele estudou sim, ele tinha acesso a conhecimento, né? Informação, gostava do caderno de esporte, mas é dali que ele tirava. Foi ali que ele conseguiu as informações para ir, né, fazendo. Quando você começa a ler, estudar, o discernimento aumenta, a tua visão, né? Igual aquele negócio que o cavalo tem tem um nome, eu não consigo lembrar sempre esse nome. E a tua visão é aqui, né? Quando você começa a entender coisas, você abre o mundo para você, né? Então, e as oportunidades ampliam, né? E a gente tem que pegar. Agora é pegar no jovem, nós temos que mudar essa vibe mesmo ali, de pegar o jovem e deixar atração, dar condições para ele estudar, né? É ali que nós vamos mudar, começar do mais novo, né? Esperar 20 anos para essa coisa acontecer. E vindo de vocês, a gente fica muito feliz também, né, da história de vocês e conseguir retribuir isso para o setor, né? Então, fundamental, né? Isso é muito bom. Aí eu lembrei dessa história, porque teve uma vez que meu pai chegou pra gente, não sei se você lembra disso. Ele falou, ali lá no jornal, falando de marketing, publicidade, o presidente da Coca-Cola mandou o diretor de marketing embora porque ele não gastou toda a verba que era para gastar. Então ele achou estranho. Eu falei, mas se ele economizou, né? Teoricamente, não era para... Não, mas ele não gerou vendas com aquela verba que ele deveria gastar sim para poder fazer crescer. Então aquela reflexão, aquele aprendizado para ele foi muito interessante. Isso. Ele saiu contando para a gente, para as outras pessoas, poxa, a gente tem a primeira impressão que não foi legal que ele economizou dinheiro. Falei, não, ele teria que ter gastado para atingir a verba meta para lá, poder gerar a venda e para fazer o negócio andar e tal. Então, isso. como tantos outros ensinamentos que ele teve, né, lendo o jornal todos os dias. Exatamente. Até na hora de uma mudança, né? Porque ele levou de um jeito, aí eu fui estudando, fui crescendo na empresa
empresa. Falei, pai, eu acho que a gente tem que entrar pra rede pit stop. Eu acho que ele falou, poxa, eu sempre tive tudo do meu jeito, nas minhas cores. Eu falei, não, mas eu fui lá, fui na palestra, conversei com outras pessoas que já ingressaram. Eu acho que é o momento esse, tá junto com outras autopeças maiores, ter uma identidade visual, ter os consultores e tudo mais. E eu falei, então bora lá. Então, assim, mas por quê? Ele apoiou, né, essa mudança. Ele já tinha essa mente mais aberta, porque essa parte que a Priscila falou de estudo, de estar sempre vendo outras empresas se renovando e crescendo, falou, de repente, esse é o nosso momento. Esse é o nosso momento e deu certo. Vocês já estão há um tempo lá já, né? Sim, 15 anos já. E eu escutei muito dono de oficina, mais velhos e tudo, e falar, eu sempre fui. Enfim, eu errei, ele fala assim, né? Não incentivei meu filho a seguir a minha carreira. Muitos falavam, não, você vai ser doutor, não vai ser mecânico não, né? Então hoje, vários que eu conversei, falaram, putz, me arrependo, não ter incentivado, né? Hoje ele tá aí trabalhando, ralando, não tem e ele podia estar aqui na oficina. Diferente, se é a segunda geração, assumir a empresa, segunda geração, assumir, dar um salto, que é que vocês fizeram, né? Sim. E muitos assim se arrependeram porque vários não. Porque ele mesmo tinha preconceito pagar a faculdade para ele fazer outra coisa. Ele mesmo tinha preconceito com a própria profissão. A própria profissão, né? Temos mais, isso é uma faixa de 50 anos, 50 e poucos anos. Não, meu filho tem que ser outra coisa, não pode ser mecânico. Isso aqui você vê aqui não. E hoje poderia ter pelo menos já uma sucessão, e em alguns casos são um sucesso hoje, a sucessão, né? E pegando oficina num outro momento, né? Totalmente diferente de mercado, é o que está acontecendo com vocês também, é um outro momento hoje, né? Diferente, né? Mas a base que foi feita pelo teu pai, né? Com certeza. E as oficinas, de modo geral, são todas familiares, né? A grande maioria. Então, oficina e autopeça é muito familiar. E a gente fala muito quando a gente vai falar da mulher no mercado de trabalho. Né? Porque o pessoal fala, a mulher está começando agora, está aparecendo agora, está começando agora, e está aparecendo agora. Não. Agora que está indo nos eventos, agora que está aparecendo na mídia, nas redes sociais. Agora, mas protagonista. Participou. Porque minha mãe sempre esteve lá. A empresa tem 50 anos, ela sempre esteve lá, salvo algumas vezes, né, por conta da gravidez, que ficou fora, mas ali no financeiro, RH, algumas na compra de peça, né? Minha mãe não ficava, mas elas sempre estiveram lá. Sim. Então, desde sempre elas estiveram lá, agora está participando está tendo protagonismo. E a contribuição dela é fundamental. Mas eu lembro, eu ia visitar a oficina, não, aqui minha esposa, ela que paga as contas, ela que faz os cheques, tinha essa conotação, só cuidar do cheque da coisa. Ela me ajuda do financeiro, que é o coração do negócio. E que ela era sócia dele, né? E em muitos casos, não era sócia, não era funcionária, era esposa. E aconteceu casos assim, de a gente pegar, e aí o marido brigou, eles brigaram, aí foi um processo, porque ela trabalhava lá há anos e não era nem funcionária e nem sócia. Esse é uma outra coisa que o mecânico tem que pensar, mas hoje está tudo bem com a minha mulher? Sim, mas pode acontecer, deixa isso resolvido, né? E em muitos casos assim, ela era esposa, mas estava lá, mas não era nada não regularizou nem de uma forma nem de outra. Ele não tem esse dado, mas deve ser perto de 90%, né? Então pense aí, fica uma diquinha. Pense você que está... Peraí, é bom acertar. Vai dar um meio constrangimento agora no começo, mas depois não vai ficar vermelho agora, vai ficar amarelo o resto da vida e esse negócio não mal resolvido. E leva para um lugar mais profissional. Né? Leva profissional, beleza, vamos ter salário, tem tudo. Somos empresários. Somos empresários, somos aqui e vamos em frente, né? E a mulher contribui demais para o processo. Ela já contribuiu sempre, só nunca foi protagonista. Agora ela é. E nós temos que apoiar, a gente apoia integralmente essa presença, né? Que está dando outra dinâmica. A percepção da mulher é diferente do homem, né? E na visão de gestão, ela tem mais essa cara, né? De olhar a gestão, como um todo, né? E é o mecânico mais raiz, mais mecânico técnico, está na parte técnica, né? Então... Dificuldade de olhar para número, dificuldade para liderança, né? Para a questão contabilidade. Relação com o cliente. Fazer o marketing mesmo. Marketing dele. Então, a mulher dá um suporte, e eu, graças a Deus, está caminhando para isso, a presença está... Isso ajuda muito a fortalecer o setor, que é o que a gente está falando. Através da gestão, através da mulher, através de vários programas que tem hoje em dia. Ainda bem que tem esses programas. A presença da mulher levando o carro, como dona do carro, levando o carro. Que o homem sempre tem aquela mania que ele acha que sabe tudo. Então, não, barulhinho lá. Não, isso aí já sei o que é. Como dono de carro. E vai deixando, vai enrolando. A mulher pega aquele barulhinho, já leva na oficina e resolve. Ela é pragmática, a mulher. Quer resolver, não quer ficar... É igual o homem que vai abastece nesse posto. Não, dá mais um pouquinho, deixa eu andar, vou num outro posto. O homem tem essas manias, né? Aí fica no meio da estrada sem combustível. E a mulher já quer resolver. Não, abastece logo. Pelo menos não tem que parar de novo. Né? E coisa com o carro, a mulher
Ela Sim. quer resolver, não quer ficar, ela assume que não conhece o negócio técnico. Uhum. E o homem acha que sabe. Aí, Ele até se acostuma com o barulhinho depois. não arruma. E ele acha que sabe. Não, isso aí pode deixar que eu já sei o que é e tal. E não resolve o problema. E a mulher é mais pragmática. Então, ela na oficina é fundamental na presença, em qualquer negócio, né? Sem dúvida. Sim, tem as suas habilidades naturais da Naturais, a mulher. mulher, percepção, que eu né? sempre falo, né, na empresa, no negócio, na família. Na família em tudo. Tem um complemento natural. Não, sim, é fundamental ali pra gente, né? Precisa, né? Realmente Sim. dessa presença. Nós temos na fábrica, na MTE, se você olhar nosso relatório de transparência, é mais mulher do que homem. Na indústria. Olha. Nós temos até mulher que cuida de torno mecânico, lá a parte de tornearia, tem mulheres, tem mulheres na montagem, mulheres no RH, mulheres em todos os setores, né? Engenharia, temos engenheira. Legal. É maior, se olhar, pode ir lá no site da MTE, atualizamos ontem até. Que bacana. Clica lá, tem lá o resultado da questão das raças, de mulher, de homem, a mulher é mais do que o homem, né? Então, e é fundamental, a peça fundamental. a qualidade da peça, você viu, é melhor montada por mulher do que por homem. A nossa estatística é mais atenciosa, mais caprichosa. Mais caprichosa, ela olha, não, para ter alguma coisa. É fundamental, nossa presença feminina é muito forte na MTE. Na Oficina do Saber, você consegue visualizar lá o percentual que a mulher que está... A parte dos cursos da Bárbara, do Fábio, da doutora é mais mulher que presença. Eu não sei o percentual. A parte técnica deve inverter. A parte técnica inverte um pouquinho. Que é o que a gente vê nas oficinas hoje em dia. Ainda vem muito pouca mulher trabalhando na mecânica na mesmo. Na mecânica mesmo, mas está crescendo. O Escopino tem acho que duas mulheres que trabalham como oficina. E eu vejo no Senai, nas escolas, aparecendo mais a mulher para estudar. Então, acho que é um movimento que está começando. A gente não conseguiu ainda contratar uma mulher mecânica, mas exatamente, tem desejo. Tem desejo, vai ser interessante. Que a mulher mecânica ela está entrando para a área agora. As mulheres na administração já estavam, elas estão aparecendo. Aparecendo mais agora, então, exatamente. Esse movimento daqui a pouco vai acontecer aqui também. E é bom para o grupo, né? Para a empresa, tudo. Acho que é fundamental. Ah, legal. Pri, a gente está chegando na parte final aí. Você quer fazer uma última pergunta de inspiração, aproveitando um convidado ilustre? Ilustre nada, né? Para com isso. Ilustre são vocês. Não, eu quero contar uma historinha. Então, aproveitando que a gente está aqui, vou contar uma historinha para quem está ali assistindo a gente e também compartilhar aqui. A Tríade do Mecânico começou com uma ideia, com um sonho, né? De falar, poxa, vamos ajudar os nossos clientes, né, da oficina mecânica, porque a gente estava ali atendendo eles no balcão, né, e aí a gente sentia as dores. Falei, poxa, trabalha tanto, não almoça, vai almoçar 4 horas da tarde, né, e aí chega no final do mês, não dá certo. Falei, poxa, vamos trazer gestão para eles? Aí a gente foi trazer a gestão, fizemos ali o primeiro passo. Aí depois o segundo passo, poxa, mas faltou a questão da mentalidade, porque a gente fala para eles, eles falam, não é pra gente, mas é para eles, tem porquê, né? Veio o livro do meu pai, falei, poxa, vamos fazer um movimento, vamos levar de alguma forma, a gente contribuir com as oficinas, com o setor e ajudá-los, tal. Então, a Tríade do Mecânico, ela começou com uma ideia, com um sentimento, né? E hoje, ela é consolidada. Ela tem uma marca, ela tem cor, ela tem nome, né? Ela tem número de seguidores, ela tem podcast, ela tem atividade. Então, hoje, a gente busca parceiros, é mais fácil. A gente mostra resultados. Mas lá atrás, quando a gente foi buscar parceiros, tiveram 2 parceiros que acreditaram na nossa ideia. Né, e deram um apoio para a gente. Aí eu queria agradecer, né, porque assim, o pessoal me pergunta, Priscila, você fala de comportamento humano, o que é? O que você aprendeu no comportamento humano? Eu falei, aprendi 2 coisas. Eu aprendi o poder da autorresponsabilidade, que é muito importante, mas eu não vou aprofundar agora, mas eu aprendi o poder da gratidão. Isso. E a gratidão não é sentir a gratidão, porque isso a gente sente. A gratidão é declarar a gratidão. O ato de gratidão a gente declara para as pessoas, o ambiente, a energia, o local, todo mundo participa disso. Então eu queria aproveitar esse momento para agradecer, né, de coração, porque quando essa ideia era só um sonho, né, era um desejo, teve uma pessoa que chegou para a gente e falou assim, pode contar comigo, sem saber exatamente o que era. Que era uma pessoa, uma marca e uma empresa, né? MTE, Alfredo. Muito obrigada. A gente lá no Conecta há 2 anos, a gente foi falar com você, a gente conversou um pouquinho, falou da ideia, e você falou,
conta com a gente, depois a gente conversa Aí melhor. a gente plantou E a a gente semente. estruturou, a gente falou assim, poxa, vai dar certo, porque não as lembrava coisas, desse a gente dia. conversou uma E vez. eu vou complementar, né? No Conecta, né, da Oficina Brasil, a gente plantou a semente ali naquele bate-papo, naquela roda em pé. E aí logo teve a visita à fábrica da MTE e praticamente veio o seu ok verbal quando a gente estava no caminho de Jaguariúna lá para Olambra para almoçar, lá com o grupo que eu isso levei, aí. que você falou, poxa, essa ideia é bacana, eu gosto desse propósito, pode contar com a MTE. Então a gente teve o seu ok verbal e eu vou mandar também um abraço para Fernanda. Fernanda da ZF Da também, ZF também, no mesmo ano, isso Fernanda mesmo. Jacon, né, hoje está lá na Espanha, lá representando muito bem o Brasil, a marca, né? Isso. Quando a gente legal foi lá, trabalho. Hélio e o Alberto, a gente conversou um pouquinho ali, e os dois falaram, pode contar com isso a aí, gente agora quando vocês forem, era uma ideia, um sonho, e a gente conseguiu esse E aí, no apoio. comecinho, acertar dinheiro, valores, tá? A gente sim. foi meio enroscando um Sim. pouco, mas depois a gente acertou Foram as duas Mas fez primeiras acontecer, eu marcas. acho que esse mas primeiro aconteceu, pontapé quem ajuda a gente, então muito obrigada por ter não, feito, só tenho- você faz eu parte fico- né, que bacana, desse fico feliz. pedacinho, desse sonho de se realizar. E agora eu tô lembrando um pouco da Gratidão. conversa nossa no carro e você, Sim, né? foi mesmo. E no começo, o Léo foi um dos também que incentivou isso, né? O Leonardo, nosso Entusiasta, né? promotor, Sim, que sempre, sim. ô, seu Fredo, me chama de seu Fredo, não tem que chamar. E ele, empolgado, né, entusiasmado com o trabalho de vocês, também foi legal também, ele participou, ajudou bastante nessa comunicação também, o Leonardo, né? Que bom. Obrigado. ótimo, Aqui obrigada. só tenho, acho que eu tenho que, podia ter feito até mais se pudesse, né? Mas eu acho que Imagina, é o tempo fez ao muito, tempo, né? Por isso que eu falo, quando a gente tem um sonho, quem apoia a gente, o nosso sonho não chama a gente de louco, de maluco, né? A gente acho que tem essa alguém foi que a incentivo a isso, foi né? o grande Vai, incentivo. né? E aí depois as outras coisas você vai aconteceram. montando, aí as empresas vão se aproximando, né? Bacana. As empresas, muitas são, elas também ficam inseguras em muitos momentos, né? Pô, será que isso aqui vai... Quantas vezes eu já fiz coisas que não vingaram, beleza, mas tentamos, né? Sim. Eu acho que vale a iniciativa, né? Tem que estar apoiando. Muita coisa aconteceu, muita coisa erramos, mas eu acho que e as indústrias vêm junto, né? Uma, pô, peraí, a gente vira tudo meio amigo, né? Meio, pô, se eu sabotar, por que me der? Vou me tentar, porque a ZF não... E aí você começa a criar um time, né? Pensando Alinhando os igual, propósitos. alinhando os propósitos. É isso Com aí. empresas Eu gosto sólidas e muito. sérias, né? Isso é legal também, né? Então, fico feliz. Muito Obrigada. obrigado, Patrícia. Obrigado. E aí, Cila. agora, na parte final, eu queria que você desse uma dica aí, pessoal, sobre gestão, né? A gente defende tanto esse pilar, sobre estudar, na verdade, de modo geral, porque cada um tem o seu momento, né? Falar um pouquinho da Oficina do Saber, o pessoal Isso. conhecer, como eles encontram. Então, na Oficina do Saber, que eu só contar rapidinho o nome, eu não sei se você lembra, tinha a Casa do Saber. Eu fazia curso lá, filosofia, fiz um curso sobre Maquiavel. Depois ela sofreu um pouco com a pandemia, mas era um local que tinha uma empresa muito bacana, chamava Casa do Saber, muita coisa diferente, legal. E eu comecei a fazer alguns cursos, né? E aí falei, puxa, né? Aí começamos a montar a plataforma. Aí eu cheguei para uma menina nosso que atendimento no 0800. Ô, pessoal, vale um jantar. Precisamos criar um nome para a marca, assim, vamos criar a plataforma, tal, não tem nome. E, existe algumas iniciativas, por exemplo, fiz um curso na Casa do Saber, ela virou para mim, Oficina do Saber. Falei, putz, vida, na hora ganhou o jantar, né? A Rosângela chama, a gratidão, porque ela, assim, olhando, eu falando com a equipe, assim, me ajuda, vai valer um jantar, né? Aquela coisa, se me derem um nome. E eu consultei o Casa do Saber, que existe até hoje, mas... E aí ela faz Oficina do Saber, né? Então foi um negócio assim muito assertivo. Muito assertivo. Na hora, eu comecei a dar uns berros. Muito legal. Que legal, que bacana, e tá até hoje, né? Então, a proposta é essa, existem outras, a F, né? Tem várias empresas, procurem. Acho que você tem que abrir para o conhecimento. O conhecimento muda tudo, né? Acho que o recado que eu tenho que dar, estuda, leia, veja o que for, seja curioso com, né? E se tiver gente mais nova que você, família, filho, parente, né? Procure incentivar essas crianças a estudarem. Sim. Desde pequeno. Dá livro. Né? Faça de tudo para despertar, né, nessa criança, porque talvez o mais velho a gente não consiga mais. Tem recursos, hoje tem muita coisa disponível, né? Redes sociais, tem seu lado bom, mas tem seu lado ruim, né? Então cuidado com isso, mas incentive as pessoas mais novas da sua família a estudar, a ir para o conhecimento. Ali a vida vai mudar dessa pessoa, né? Então, mesmo que não venha para o setor de reparação, não importa. O hábito de estudar de modo geral. De modo geral. Procura
trazer, o maior investimento que você possa dar para alguém é comprar um livro, olha, dá uma lida nisso aqui, né? E despertar nas pessoas o conhecimento. Depois que você lê, aprende e gosta, você aprende, você gosta. Quando gosta, aí Vai vir uma dinâmica, né? aí vai. Enquanto não dá essa destravar, e seja pessoa de qualquer classe social. Qualquer classe. E, Porque inclusive, tem muito porque hoje em dia recurso. está disponível, tem Tudo da muita coisa disponível. Desperte Não isso precisa, né? Seja um incentivador do conhecimento. Acho que essa é a missão que eu quero falar para dar. Procure incentivar as pessoas a estudarem, seja o que for, o que tiver dom, né? Tiver dom, conhecer, gostar do setor, mais fácil. Perfeito. Mas é a única saída que a gente vai ter para o país, para as pessoas, é estudar, conhecer, né? Aprender alguma coisa. Concordo plenamente, né? Tá? Não tem outro. O futuro do país é educação. Você Vamos pode estudar. dar dinheiro, você pode dar um brinde, você pode dar qualquer coisa, aquilo, pum, você gastou, morreu, não tem Agora. mais. Agora, deu conhecimento, nunca mais você perde. Nunca mais perde. Aquilo é teu pro resto da sua vida. Né? Então aí é o ponto. Perfeito. E aí vamos começar com os mais jovens. É o único jeito. Na sua vida, nos teus, né? Os filhos, Sim. parentes, Aquela sobrinhos. questão, cuidar do jardim, vamos lá, em Cuidar do casa. jardim. Vamos começa em setor, casa, começa em volta. Cada dono da funcionários. oficina. Quem é que você deve ter sobrinho, parente, afilhado, filho? Começa já. São quantas? 100 mil oficinas? Pessoas, você pegar 5 pessoas, são 500 mil pessoas começando a estudar amanhã, Olha, né? E achar um caminho na vida, né? O melhor que a gente possa dar, a maior contribuição social que a gente possa dar é um emprego, é uma atividade, é uma profissão, sim. Sim. né? Não é dinheiro, não é Não nada, é dinheiro. É profissão, é alguém É conhecimento. trabalho. É É trabalho, dignidade, dignidade, né? Essa é a dica, mas muito Ótimo, obrigado, viu? concordo plenamente. ótimo. Que bom, Obrigada que pela bom. participação. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, viu? Alfredo. Mandar um abraço pro pessoal da MTE também lá, o Rafa, que recebeu a gente muito bem, o Léo, sempre parceiro. Sempre parceiro. Rodrigo, eu tô tentando, Rodrigo, eu tô tentando. Eu fico só lá, tô esperando meus brindes, hein, né? E um O abraço pra- dinheiro aperta aqui, mas vai indo, né? Devagarinho, cada um com o seu tamanho. Mas obrigado aí, obrigado mesmo. Um abraço a vocês. todos que acompanharam o nosso podcast. Esse é a Tríade do Mecânico. Temos nosso Instagram, que é @Tríade do Mecânico, da MTE, que tem milhares de seguidores, né? @MTE Thompson. MTE Thompson, isso. E esse é o Alfredo Bastos Júnior, diretor da MTE, que trouxe pra gente muito conteúdo de inspiração para você, mecânico, reparador, que é o futuro. Aliás, é o presente, né? É presente, É o presente. é, Ele falou é. de próximas gerações, mas vamos se movimentar agora, né? Meu pai voltou a estudar a quinta série aos 73 anos, né? Nunca é tarde para recomeçar, pessoal. Valeu, obrigado a todos e até a próxima. Tchau, Tchau, pessoal. pessoal. Obrigado.